A Bíblia Sagrada, versão Almeida século 21. O Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando, de Jerusalém, os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram: o que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, neste caso: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vê e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus:
Crês porque te disse que te vê debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom e, quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas, e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias. Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão, e surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 4. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, então, a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu, o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou, por que falas com ela? Então, a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo,
levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia, e outro, o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado, ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem, à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, ao voltar da Judeia para a Galileia. Capítulo 5. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque, e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe, então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem, então, retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer. Porque o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar,
pois ele é o Filho do Homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, mas, se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem no único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Capítulo 6. Depois disso, Jesus partiu para um outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram num barco e iniciaram a travessa em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, e Jesus ainda não havia ido encontrá-los, e o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus, que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara num outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo num outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe, então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, então:
Que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo, desci do céu? Jesus lhes respondeu, não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes, isso vos escandaliza. Como seria, então, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu, por acaso não escolhi a vós, os 12? Contudo um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram, retira-te daqui e vá para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E, tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam, onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam, ele é um homem bom. Mas outros diziam, não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade,
Quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vos admirais por causa disso. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais o menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Então alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar. Ele está aqui, falando em público, e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho, contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas, e os ensinará? O que significa isso que lhe disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória, que nada sabe da lei, é maldita. Então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhe responderam: tu também és da Galileia. Examine e vê que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para sua casa. Capítulo 8. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus:
nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhes respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. E Jesus lhes disse outra vez: Irei embora, e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam: Será que ele vai suicidar-se? Pois diz: Para onde vou, vós não podeis ir. Mas ele lhes disse: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles então lhe perguntaram: Quem és tu? Jesus lhes respondeu: Exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Porque dizes: Sereis livres. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E eles responderam: Nosso pai Abraão. Mas Jesus lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: Não somos filhos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, é porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim. Quem é de Deus ouve as suas palavras, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: Se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que,
antes que Abrão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Capítulo 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo, perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhes respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso, alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que, então, quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isto é de fato surpreendente, não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, se alguém fortemente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós. E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e, encontrando-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já ouviste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus, que ali estavam com ele, perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: nós vemos, o vosso pecado permanece. Capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoninhando e perdeu o juízo, porque o escutais. Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoninhado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram, até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu, eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse, eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai, por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam, não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, por que, então, dizeis tu blasfemas aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo por eu ter dito, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro. E muitos ali creram em Jesus. Capítulo 11. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Chegando pois Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria, para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando,
Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E, tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Por isso, Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e, antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar, e procuravam Jesus, no templo. Diziam uns aos outros: Que vos parece? Ele não virá à festa. Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: Porque este bálsamo não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro, dado aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: Deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus mas também para verem Lázaro,
a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos testemunhava essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vede que nada conseguistes. O mundo inteiro vai atrás dele. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas, se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu: Já o glorifiquei, e o glorificarei mais uma vez. A multidão, que ali estava e ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Jesus respondeu: Esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: Sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como diz ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: A luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam, e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz: Quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro:
nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se, de fato, sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura: o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então, os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então, Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer? Faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu. E era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e, como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Se, de fato, me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós, e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amasses, ficaríeis alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade,
é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Um pouco, e já não me vereis, mais um pouco, e me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros, o que significa isso que ele nos diz? Um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco, e me vereis. E, porque vou para o Pai? E perguntavam, que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes, perguntais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco, e me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim, também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Eu vos disse essas coisas por figuras, mas está chegando a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, visto que me amastes e crestes que vim de Deus. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E os seus discípulos disseram, agora falas abertamente, e não por figuras. Agora reconhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. E Jesus prosseguiu, credes agora, está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Capítulo 18. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então, Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse: sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então, outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé no meio deles, esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Então Anás enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe: então, tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: acaso não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez, e imediatamente um galo cantou. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então, tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Capítulo 19. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: e salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhe disse: levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhe perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Levaram, então, Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas, o rei dos judeus, mas o que ele disse: sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso, disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sortes, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E, a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de sopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação. E para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar:
olharão para aquele a quem transpassaram o sepultamento de Jesus. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço, que fora colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabuni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me viste? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.